Esse aí é um assunto que a gente já conhece, né? Pelo menos já ouvimos muito falar o significado dessas palavras, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, o contexto do Evangelho é o seguinte: essa frase, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Né? Então, esse é o contexto da conversa do Cristo com os apóstolos. Né? A gente vai estudar aqui, vai ver que o principal que a gente quer passar nessa manhã de hoje, estudar na manhã de hoje, é que a casa do Pai é o universo e que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Né? Esse texto, boa parte do que a gente vai estudar hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que é um capítulo intitulado Há muitas moradas na casa do Pai. Né? É o nome do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. É uma outra interpretação de muitas moradas na casa do Pai. Né? É o estado venturoso ou desgraçado do espírito ao desencarnar. Não é? Ao longo do processo evolutivo, o espírito cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente, no seio do espaço e do tempo, o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Né? Então, à medida que a gente evolui, que a alma evolui, ele tem a capacidade de escalar e de conhecer e de ser co-criador de impérios, de plasmar os seus pensamentos, as suas ideias e formatar muitas coisas, né? Então, eu trago só para vocês aqui um parênteses, aqui, um lembrete, para a gente refletir nisso, porque a gente muitas vezes fica refletindo como é que as coisas são criadas no mundo espiritual. Né? Então, a gente vai encontrar lá nesse livro de André Luiz, A Evolução em Dois Mundos, muitas explicações. Não é um livro fácil, é um livro denso, é um livro de conteúdo científico que exige algum conhecimento científico de quem estuda, de quem está lendo. Tanto é que o André Luiz precisou de 2 médiuns para poder codificar essa obra. Não foi apenas Chico Xavier, foi Chico Xavier e Valdo Vieira, por causa do conteúdo psicológico dos médiuns, para poder relatar muitas dessas coisas que são colocadas aqui. Né? Quando a gente fala de há muitas moradas na casa do Pai, quando a gente fala de evolução em 2 mundos, mundo material e mundo espiritual, quando Vinícius estava comentando logo mais cedo de que os cientistas alemães parecem estar descobrindo que as plantas se comunicam pelas raízes. Tudo isso são, digamos assim, laboratórios da natureza da evolução em 2 mundos. Né? Então, os 4,6 bilhões de anos, que é a idade da Terra, são 4,6 bilhões de laboratório, de experiências, de vivências, de implementação de leis divinas e naturais, que, sob a coordenação do Cristo, a vida acontece, a vida floresce, o espírito surge, o princípio inteligente se individualiza, o princípio material é pinçado do fluido cósmico, que é como diz André Luiz aqui, ó, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Se a gente olhar o espaço, se a gente olhar o mundo, se a gente olhar o universo, a gente pode pensar nisso um oceano. Então, tudo é uma pequena parcela deste oceano. É como diz Galileu Galilei no capítulo 5 da Gênesis, quando ele fala do espaço, do tempo, da matéria. O espaço é infinito, o tempo é eterno e a matéria
não é, digamos assim, circunscrita, né? Então, tudo é uma porção do tempo, tudo é uma porção do espaço, tudo é uma porção do momento que a gente está vivendo. Né? Então, esse mundo que a gente está vivendo aqui é um recorte material. Esse tempo que a gente está vivendo aqui é um recorte de tempo na eternidade. Né? Então, e a matéria que nós estamos vivendo é uma porção do plasma divino que foi criada, como ele está dizendo aqui, cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a elas agregadas, em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu e os arcanjos da interpretação dos variados templos religiosos, os seres evoluídos e elevados, né? Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas de imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios de todo misericordioso que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então você vê esse primeiro lembrete de André Luiz nesse livro Evolução em Dois Mundos é para dar notícia de que não há aleatoriedade. Tudo no universo de Deus é criação, tudo no universo de Deus é amor, tudo no universo de Deus é evolução. São leis que presidem tudo isso. Então, aos poucos, a gente vai vendo a nossa capacidade de plasmar. Então, os criadores plasmam, tirando a energia do fluido cósmico universal e plasmando sóis, planetas, constelações, e vão criando, né, em plano maior. Então, é um pouco isso da construção dos muitas moradas na casa do Pai. Daí vem essa construção das muitas moradas na casa do Pai, né? Devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares, como vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas com imensos domínios no universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora. Cada galáxia, quanto cada constelação, guarda no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica com determinado teor energético apropriado a certos fins. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmoniando energia e movimento, e mantém-se desse modo na vastidão sideral. Magnificentes florestas de estrelas, cada qual transpondo consigo os planetas, constituído em a informação, que se desvinculam magneticamente ao fluxo central, como os eletrões que se conjugam ao núcleo atômico em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se assinala no início. Tudo no universo é criação divina, do macro ao micro. O átomo, o modelo atômico que nós temos no nosso corpo físico, são elétrons e prótons que giram em torno de núcleo. Um Sol são planetas que giram em torno de núcleo. O núcleo é a estrela. E os sistemas solares giram em torno de outros sistemas solares, e as galáxias giram em torno de outras galáxias, e um dia a gente vai descobrir que o universo gira em torno de outro universo. E tudo conjuga-se e converge para a energia central de tudo isso, Deus. A gente estudava um dia desse na nossa reunião mediúnica que um sol bebe de outro sol. A gente estava estudando aqui logo no começo, e a gente usou a palavra rapó, você usou a palavra necessidade social. Então, nós bebemos uns dos outros. A gente precisa da energia uns dos outros. Como o girassol precisa de um girassol e se vira para beber a energia de outro girassol. Então, se nós necessitamos uns dos outros,
As plantas necessitam umas das outras, os sóis necessitam uns dos outros, porque tudo se alimenta do plasma divino. Então, um sol bebe do outro sol, um sistema bebe de outro sistema, o outro sistema bebe de outro sistema, uma galáxia bebe de outra galáxia, e tudo bebe de Deus. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Neste plasma divino, vivemos e existimos. É por isso que a gente diz que a gente vive em Deus, que a gente está em Deus e que Deus está em nós, porque estamos todos mergulhados nesse grande plano de muitas moradas da casa do Pai. Né? Então, esse é o contexto, digamos assim, da criação divina, onde os grandes devas, onde os grandes espíritos, onde Jesus orquestrou a criação do nosso planeta e tantos outros orquestram a criação de tantos outros mundos. Não é? Então, essa é a história. Então, vamos interpretando um pouco o texto evangélico. Quando a gente estuda uma obra dessa, a gente começa a ver de que não há acaso, que são 4,6 bilhões de anos, como, por exemplo, vocês terem uma ideia, o espírito é a individualização do princípio inteligente, porque na natureza, no livro dos espíritos, a gente aprende que há três coisas: Deus, acima de tudo, o princípio material, a matéria, e o espírito. E daí deriva tudo mergulhado no plasma divino. O que é o espírito? A individualização do princípio inteligente. Naquela frase célebre de Leon Denis, no livro Evolução, eu acho que é Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele coloca dizendo o seguinte: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal e levanta-se, desperta, toma consciência e anda no hominal. Então, o princípio inteligente é quem evolui no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal. Quando você fala, Vinícius, que os cientistas descobrem que as plantas se comunicam pelas raízes, quem sabe isso não é uma experiência das sinapses nervosas que os mitocôndrios fazem no nosso organismo para os nervos se comunicarem. Se você olhar os sistemas internos do organismo, não parecem raízes, onde uma bebe da outra, e onde a gente aprendeu a beber uma da outra. A gente acorda no vegetal, a gente sonha no vegetal, a gente acorda no animal. Então, muitos dos princípios que estão presentes nos automatismos do nosso corpo maravilhoso, que é esse templo divino, que foi criado neste laboratório, ele aprendeu nos diversos reinos da natureza. As ligações químicas que estão aqui acontecendo em todo momento no nosso organismo, a necessidade do equilíbrio energético, químico do nosso organismo, um elemento químico, uma endorfina. Quando a gente está feliz, a gente produz endorfinas. A endorfina é o hormônio. Você colocou a neurolinguista, o hormônio da alegria, para você colocar, oxigenar o cérebro. Reações químicas que a gente aprende muitas vezes no mineral. Por quê? Porque são as mônadas celestes que ali depositadas num determinado momento e evoluem. Num determinado momento, esse princípio inteligente evolui e torna-se espírito. E na hora que ele torna-se espírito, a gente nasce. E aí a gente nasce e reencarna várias vezes, e há uma evolução em dois mundos. Há uma evolução do mundo material para abrigar essa alma, que também houve uma evolução para viver nesse corpo. Então, há uma evolução em dois mundos para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente se entenda. E André Luiz diz que o tempo necessário para que o princípio inteligente comece a evoluir e torne-se consciente demora mais ou menos 15 milhões de séculos. Então, são 15 milhões... Não, o tempo que eu estou falando aqui da gente dormir, sonhar, acordar e levantar e tomar consciência são 15 milhões de séculos, são 1,5 bilhão de anos. Para que esse princípio inteligente que habita em nós hoje, enquanto espírito, ele tornou-se espírito. Né? Então, esse é o processo de aprendizado da humanidade. Essa é a dimensão do que nós somos, criaturas de Deus. Né? Então,
E aí... A gente ao outro, né? Sim. Só um estudo desse que vai abrindo mais a mente da gente. Vai tornando a dimensão, né? Você vai entendendo a grandiosidade de Deus, o amor do Cristo, né? Então, por exemplo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Estas palavras foram proferidas durante a última ceia. Jesus conversando com os apóstolos, antes de seguir para o martírio, para a crucificação, Jesus dava essas instruções aos apóstolos. Então, soam como uma despedida, não é? O Cristo reunido com os apóstolos apreensivos, Jesus dizia, eu vou ser crucificado, vão me entregar. Então os apóstolos ficavam inquietos e apreensivos como todos nós, na partida de um parente, na partida de alguém que a gente ama, de um ser querido, a gente fica angustiado. Mas a autoridade do Cristo era o seguinte, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Proferidas durante a última ceia, antes do seu martírio e crucificação. Fazem parte do conjunto das derradeiras instruções que o Mestre prestou aos seus discípulos, cuja tônica é despedir-se dos irmãos e irmãs que lhes compartilharam a existência durante os 3 anos em que pregou o seu evangelho, e também firmar mais uma vez seu amor e compaixão por toda a humanidade. O inequívoco sentimento de esperança presente na exortação de Jesus, segundo o registro de João, manifesta-se na forma de um apelo que solicita aos seguidores mantenham a fé na assistência do Criador Supremo e também nele, o Messias Celeste. Ou seja, a gente é angustiado, aflito, aí Jesus faz, espera aí, gente, não se turbe o vosso coração, não se amedronte, não se angustie, não tenha medo, credes em Deus e credes também em mim. Então Jesus diz, ei, crianças, calma, nada está perdido, eu permaneço e sigo adiante, né? Então é uma palavra de esperança, de conclamar e de concitar a nossa fé em Deus e no Cristo de Deus, né? Então é uma palavra que ele nos apresenta para essa realidade, né? Aí ele arremata, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou para vos preparar o lugar. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, o que Jesus coloca aqui é que há graus diferentes de evolução de mundos, planetas, moradas na casa do Pai. Não é? Então, é uma escola, onde tem alunos mais atrasados, onde tem alunos intermediários e tem alunos mais adiantados. Esses alunos estarão proporcionalmente matriculados nas escolas capazes de os atenderem, uns mais ligados à matéria, outros mais ligados às coisas do espírito. É um pouco isso que a gente vai ver daqui a pouco numa figurinha que eu vou mostrar para vocês. E na casa de meu pai há muita morada, por força da lei do progresso, à medida que o espírito completa seu aprendizado no mundo, passa a habitar outro, vai mudando de série, né? E assim sucessivamente, evoluindo sem cessar. Só que o programa pedagógico não é um ano para o outro ano, não. Nem é uma encarnação para outra encarnação. São inúmeras encarnações na mesma escola, né? Porque os alunos que habitam neste planeta são alunos em diferentes graus de evolução, né? Da mesma forma que numa sala você tem alunos com potenciais diferentes, imagine numa escola como a Terra, né? Não tem ninguém igual a ninguém. Numa família não tem parente igual a ninguém. Cada um tem a sua potencialidade. E muitas vezes numa família, aqueles que são mais elevados vêm para ajudar aqueles que estão mais atrasados, né?
Ainda ontem, numa reunião mediúnica, a gente teve um depoimento lindo, uma cena linda. Um espírito, a gente estava conversando com um espírito, e ele relatava dizendo que era muito difícil ele dizer que se arrependia, mas ele estava ali dizendo isso. E aí a gente conversa com o espírito, encaminha, aí diz, olha, você está aqui e você vai se sinta feliz, se sinta organizado, limpo, asseado, se sinta organizado como se fosse para uma missa de domingo. Ou seja, foi a intuição que eu, enquanto doutrinador, plasmei. É por isso que quando a gente está numa doutrinação, a gente plasma esse exercício de plasmar e o espírito se sente vestido, limpo, de unha, de cabelo, ele se plasma com aquela ideia que você ajuda a plasmar com a matéria anímica do médium, da gente ali naquele momento. Então ele se sente arrumado. Eu digo, então se sinta arrumado para ir para uma missa de domingo. E veja quem vai lhe levar. Então foi a intuição que eu tive. Veja quem vai lhe levar. Aí ele repete e diz, e quem me leva não pode entrar. Ele disse, quem me leva não pode entrar. Aí perguntou, ele agora pode entrar? Eu disse, claro que pode. Ele nunca teve fora. A intuição que a gente estava tendo de que quem estava levando, aí terminou. Aí o médium depois disse, era um escravo. Era um escravo que se dedicou a essa família durante todo esse tempo. Então ele levava o chefe da família, a mãe e esse filho à missa todos os domingos, né? Na sequência, o escravo se incorporou no médium e veio agradecer o momento e disse, eu sou uma alma que ele sempre foi meu filho. Eu acompanho há muitas jornadas, digamos assim. Então, eu só vim aqui agradecer e tal. Ou seja, uma alma de uma dimensão e de uma lealdade, de uma fidelidade sem tamanho, né? Então, uma alma que reencarna no papel de escravo para acompanhar o êxito daquela criatura que sempre foi seu filho, companheiro espiritual, né? Então, quando alcança um grau de adiantamento, chega, comporta, passa para outro mais adiantado. Mas, às vezes, as almas são tão abnegadas que aguardam o outro e reencarnam junto com o outro para poder fazer com que o outro progrida, né? Então, são situações... E esse aí que não pode entrar? É porque, na época, os escravos não podiam entrar na igreja. É por isso que ele disse isso. Ele agora pode entrar? Ele perguntou, porque ele estava cristalizado naquele momento do tempo, né? Então, são histórias bonitas, né, que a gente vê. E tratava-se de um espírito de uma magnitude enorme, né? Vestindo a roupa de escravo, mas, na verdade, era um espírito iluminadíssimo, né, que estava ali servindo nessa causa, né? Então, é esta evolução. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Assim as frases, se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, vos levarei para mim, e onde eu estiver, estejais vós também, indicam as felizes possibilidades que nos reservam o futuro, junto ao Cristo, na situação dos espíritos redimidos. Ou seja, a gente não se apartar do bom pastor, quando a gente estudou na semana passada. Eu sou o bom pastor. A gente não se apartar dele, né? Então, nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações serão semelhantes ao dele, na consolidação da sábia afirmativa contida no Evangelho, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. A gente se consolida nesse amor único, seguindo os passos do Cristo e convivendo de uma forma harmônica, pacífica, tranquila, serena, com esse bom pastor, né? Então, eu vou preparar o lugar e você estará comigo. Então, é esse chamamento de esperança, para que a gente não perca essa referência, né? Então, as moradas da casa do Pai, expressão cunhada por Jesus, é muito conhecida dos espíritas. A gente conhece muito bem essa expressão, por representar um dos princípios da doutrina. Que princípio é esse? A pluralidade dos mundos habitados. É um princípio fundamental da doutrina espírita. É um dos 5 princípios da doutrina espírita.
pluralidade dos mundos habitados. A gente bate muito nessa tecla. Nós não somos o único planeta habitado. Existem muitas moradas na casa do Pai, né? Tal ensinamento evangélico abrange a rigor 3 ordens de ideias. Então, a gente pode interpretar isso de 3 formas. A primeira forma refere-se à pluralidade dos mundos habitados no universo. A casa do Pai é o universo, as diferentes moradas, que são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. São as diversas escolas nos seus diversos graus de evolução, não é? A segunda indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual, para onde iremos após a desencarnação. No nosso planeta Terra existem várias esferas que variam de acordo com a evolução moral dos espíritos que são atraídos pela Terra. Dizem que existem 30 bilhões de espíritos na Terra. Dizem, né? Daqui a pouco a gente vai ver, tem até uma colônia espiritual que é responsável por isso, é o IBGE, né, do mundo espiritual. Então, dizem, tem as funções, cada uma tem uma função, né? Então, existem camadas espirituais na Terra. E, de acordo com a evolução desses espíritos, a gente pode habitar uma dessas camadas conforme a nossa densidade fluídica do nosso corpo espiritual, né? Então, a gente vai ver isso. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito, na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito, em meio que ele se encontre o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tem, né? A terceira tem relação com os níveis ou graus evolutivos das moradas de cada espírito. É a morada que cada um tem dentro de si. É o seu grau de evolução, né? Independente do plano de vida em que se situe. Esta é a razão de ser a humanidade constituída por espíritos de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Uma figurinha para... eu vou complicar o juízo de vocês aqui, só para ampliar o olhar. Só para ampliar o olhar, né? Essa figura aqui que vocês estão vendo aqui, isso aqui é a Via Láctea, né? Ela em forma de espiral, aí girando, né? Então, ampliando o olhar de Deus, planeta Terra, somos um dos 8 planetas conhecidos, porque o Plutão não é mais um planeta, é um planeta anão, que não é sozinho mais, né? A ciência hoje já fala de 5 planetas anões que tem no nosso sistema solar. Então, nós temos 8 planetas, 4 mais densos e rochosos próximos à Terra, próximos ao Sol, e 4 mais afastados, planetas gasosos, mais distantes do Sol. E 5 planetas anões, né? O nosso sistema solar, diz a ciência, que é uma das estrelas daqui do meio desse turbilhão de estrelas aqui, de 100 a 400 bilhões de estrelas somente. São pequenos números que a gente... Aí é que a gente começa a entender a grandeza de Deus. De 100 a 400 bilhões de estrelas, né? A Via Láctea é uma galáxia de mais ou menos 2 trilhões de galáxias. Eu não sei quem contou isso, mas é estimado, né? Estimado. Daqui a pouco o cara fala, não é 2 trilhões, não, são 3. A outra fala, não, é 1 trilhão e 800 milhões. E quem vai discutir por causa de 200 bilhões de... Não vai. Eu não vou discutir isso, não. Eu vou estar discutindo isso, não vou nada. Júpiter, se eu não me engano, são 40 satélites naturais, né? São 40. Mas as mais vistas são... Porque são as internas e as... É muita coisa, é muita coisa. Não dá para a gente conceber tudo isso, né? Então, aí a gente começa a pensar nas dimensões da coisa. A coisa é muito grande. A gente começa a pensar no sistema solar, as coisas são muito grandes, digamos assim. E são leis que a gente viu no comecinho, que são materializadas no fluido divino e são criadas pelo pensamento dos seus governantes, né? Então, é uma doidice. Então, o cara está dizendo aqui, caso você esteja se perguntando, um ano-luz equivale a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. 10 trilhões de quilômetros, né? Que é 10 elevado a 12. Né? Só. Então, é por isso que, com certeza, nunca visitaremos IC 1101, que fica na constelação de Sérpes, uma enorme galáxia lenticular que reside
no centro do aglomerado de galáxias Abel 2029. Aí começa, você vai... Não dá para você imaginar coisas dessa situação, né? Bom dia. Dessa situação, né? Oi. Sim, se tiver autorização, né? Se tiver autorização para tal, né? É isso aí. Então, por exemplo, o período de translação ao redor do centro da galáxia é de 225 a 250 milhões de anos. Então, o período de translação ao redor do centro da nossa galáxia, você demora mais ou menos 250 milhões de anos para rodar a nossa galáxia. Então, gente, é muito grande as coisas, a dimensão é muito grande. Então, a gente falar de muitas moradas na casa do Pai, a gente está entendendo o bairro que a gente reside, a gente está entendendo a cidade que a gente reside, o estado, o país, o continente. Então, a gente tem que sair da caixinha e pensar, não, a Terra... né, a coisa amplia um tiquinho, um pouquinho, né? Mas vamos lá. Então, dentro desse contexto, a gente, quando fala de mundos habitados, a gente fala de escalas de mundos. Mundo primitivo, está aqui no começo da escala. Mundo de expiações e provas, está aqui, segundo degrau. Mundo de regeneração, está aqui o terceiro degrau. Mundo celeste e mundo feliz. Ou seja, são escalas de evolução de mundos. Celeste e mundo feliz. São as escalas de mundo. A gente está saindo daqui, ó. A gente está saindo daqui, entrando aqui. Né? Olha como a gente está ali. A gente está saindo daqui. A gente está saindo daqui. A gente está saindo daqui, né? Tu tá aqui brincando de roda, né? Brincando de roda, né? Vocês estão brincando de roda aqui, né? É isso aí, gente. Então, o que é que acontece? Esses mundos é uma das interpretações de há muitas moradas na casa do Pai. Uma outra interpretação é isso que ele disse aqui, é o grau de evolução dos espíritos, que através das reencarnações sucessivas, a gente evolui de simples ignorante a espírito puro, passando pela terceira ordem dos espíritos imperfeitos, para a segunda ordem dos bons espíritos e primeira ordem dos espíritos puros, né? E dentro de cada ordem há a subdivisão de classes, né? A terceira ordem tem 6 classes: batedores, perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Isso é uma classificação didática proposta por Kardec no Livro dos Espíritos, questões 100 seguintes, né? A segunda ordem, espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos sábios, espíritos benevolentes. E primeira ordem, espíritos, apenas uma classe, os espíritos puros. A primeira ordem são os que já alcançaram a perfeição, compatibilizando-se a morada desses espíritos para esses mundos mais evoluídos. Poderia ser Chico de Valda? Eu creio que não. Aqui é Jesus. Por aqui é. Chico de Valda deve estar por aqui, nessa segunda ordem aqui. Não, a gente está por aqui. Eu sou aquela... Não, se Chico dizia que eu sou o piolho do leão que morreu né? Porque todo mundo está por aí. Então a gente está entrando no mundo que predomina do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. A gente começa a entrar no momento em que será exigido pré-requisito de fazer o bem. Mas é uma transição. Então é isso que a gente tem que compreender. A gente vai estar matriculando espíritos nesta classe, mundo de regeneração, onde os espíritos serão predominantemente ligados ao bem. Quem não for, o que é que vai acontecer com ele? Vai ser exilado para o mundo numa condição inferior, semelhante à Terra. Houve com Capela há 7.000 anos atrás. Espíritos que foram exilados de Capela e vieram ajudar a Terra a evoluir. Esse é o mecanismo da lei. Há muitas moradas na casa do Pai. Há muitos graus de evolução de mundos e há muitos graus de evolução de espíritos. Essa é a interpretação de tudo isso. E ainda, dentro da Terra, a gente tem os graus de evolução do nosso planeta.
onde a gente tem as famosas 7 camadas, 7 esferas espirituais, né? Onde a gente tem aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, aqui a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, são essas esferas aí que vocês estão vendo, tá vendo? A sexta e a sétima camada. São 7 esferas, é uma cebola, né? Na primeira camada, essa pequenininha aqui, a gente tem 1, 2 e 3. O que é 1, 2 e 3? O núcleo interno, o núcleo externo e a crosta. Então, nós temos o centro da Terra, o núcleo interno, que é uma bola de ferro incandescente lá, a esfera, que é o núcleo da Terra, uma bola de ferro, o magma, que é o núcleo externo, e a crosta, que é onde a gente está. A gente está na crosta, a gente está aqui, nessa historinha aqui. Ó. 1, 2 e 3, é a primeira camada. Existe uma outra esfera, que existe a segunda camada, que está a 4. O que é o 4? O manto. Então, existe um manto circundando a crosta, né? A quinta camada, a terceira camada tem o 5 e o 6. O que é o 5 e o 6? É a crosta terrestre, que é onde a gente está. Essa crosta é mais interna, fica lá embaixo para poder abrigar o leito dos oceanos, essa coisa toda. Separando o núcleo de ferro, tem uma camada que é para poder fazer a impermeabilização, digamos assim. E os leitos de águas, de mares, de rios, correr e a gente vir para poder ter a crosta em cima, que é a crosta terrestre, que é onde a gente está pisando, digamos assim. Né? Você tem um núcleo, você tem o magma circundando tudo isso, você tem essa crosta, em cima da crosta você tem um manto, que é o leito, é a infraestrutura, e a gente fica em cima dessa crosta terrestre, que é o 5, e começa a ter um umbral, porque o umbral começa na Terra, em alguns trechos do oceano, segundo o próprio André Luiz. O umbral começa nas regiões da Terra, em algumas regiões. Hein? Vamos falar, né? Então, o umbral começa aqui, nessa camada da crosta terrestre, e ele emenda com um umbral grosso, que tá aqui, é o 6, que continua aqui na terceira camada, a crosta terrestre e umbral grosso, que começa na Terra. A quarta camada tem um umbral médio, é uma zona intermediária, e a quinta camada tem o umbral, que é onde está localizada a colônia Nosso Lar. É nessa quinta camada aqui. Ó. Olha aqui essa estrela aqui, tá vendo? Essa estrela é onde está localizada a colônia espiritual Nosso Lar, que é no umbral, mas no umbral mais externo. Você tem um umbral médio e você tem um umbral grosso, que começa na crosta terrestre. São as camadas vibracionais, né? Você vai tendo, de acordo com a evolução dos espíritos, você vai podendo estar aqui, estar ali, se alimentar daqui, se alimentar dali, né? E as colônias espirituais vão ficando de acordo, por exemplo, o Peixotinho. O Peixotinho é um posto de socorro na crosta, porque aqui a gente alimenta os encarnados, mas também é um posto de socorro na crosta terrestre para ajudar os desencarnados. Eu já vi, a gente já atendeu uns espíritos de drogados uma certa ocasião, aqui há pouco tempo, e a gente dizia, olha, não se preocupe não, que essas freirinhas vão ajudar vocês. São umas freirinhas que atuam aqui na casa, que ajudam esses espíritos. Aí ele disse, não, eu já conheço ela. Toda vez que a gente está com fome, a gente vem aqui e elas saem para dar comida e bebida a gente. Então você veja, então não é só vocês que distribuem sopa, material aos homens encarnados. Os trabalhadores da casa também distribuem sopa aos desencarnados, porque isso é um posto de trabalho, isso é um posto de socorro no meio da crosta terrestre, dessas vibrações que a gente está mergulhado nelas, né? Já foi mais ou menos programado para ver. Eu pergunto isso porque lá em Capim tem as casas, né? Veja. Já foi mais ou menos programado para ter. Provavelmente, né? Quando você cria, é como André Luiz diz numa das obras, não sei se é Os Mensageiros, ele diz, quando os médicos da Terra se preocupam, a gente já resolveu. Já fez o que podia fazer. Então, às vezes, quando a gente está orando, está rezando, está fazendo alguma coisa, os médicos do mundo espiritual já atuaram, já viram e já fizeram o que tinha de acontecer. Então, quando a gente materializa na Terra
uma obra dessa que tem 30 e poucos anos, o mundo espiritual já planejou a encarnação de algumas pessoas, a gente já veio com essa tarefa. Fazer ou não vai ser responsabilidade do nosso espírito. Se um não fizer, o outro faz, vai no lugar e por aí vai, né? Então, a sexta camada, que é essa aqui, está lá o 9, o que é o 9? Arte em geral, eita, arte em geral, ou cultura e ciência, aí você vai vendo que vai evoluindo o nível dos espíritos, né? E a sétima camada, que estão 10, 11 e 12, que é o amor fraterno universal, diretrizes do planeta, a abóbada estelar. Então, dentro dessa planeta Terra, você tem várias camadas, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Essa planta aqui é uma médium chamada Egorina, que acho que ela é sobrinha de Eurípides Bassanufo, que pela mediunidade de Chico Xavier, ela trouxe a planta de nosso lar. Né? Foi permitido que ela revelasse a planta da colônia espiritual Nosso Lar. Né? Então, é uma colônia antiga, fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil, no século XVI. É uma colônia espiritual essencialmente de trabalho e realização. Cada ministério é composto por 12 ministros, são 6 ministérios. União divina, esclarecimento, elevação, comunicação, regeneração e auxílio. Então, eu estou dando apenas um exemplo das muitas moradas na casa do Pai. Tudo plasmado no pensamento do Criador. Esses criadores que compõem a criação desses mundos. Ok, gente? Isso aqui é uma planta que foi revelada da criação do planeta, da colônia espiritual Nosso Lar. Ok, gente? Então, quando a gente fala de há muitas moradas na casa do Pai, na internet, eu não vou entrar muito em detalhe disso aqui, porque não são informações, digamos assim, oficiais, são informações de internet, de revelações de muitas obras mediúnicas, né, oficiosas, né? Não é fake news, mas eu creio que tem muita referência sobre todas essas coisas. Isso aqui são as colônias espirituais no Brasil. Né? Então você veja a quantidade de colônias espirituais que tem no Brasil. Roxinol, Raio do Amanhecer, do Arco-Íris, do Abacateiro, Estudo e Vida, Colônia Padre Chico, Bom Retiro, Gramado, Sol do Amanhecer, Morada do Sol, aqui em cima da gente, né? Então, várias colônias espirituais que existem no nosso Brasil, que é para onde essas almas são levadas para acolhimento, para tratamento, né? Tem algumas referências de que é que cada uma delas fazem. Por exemplo, regeneração, localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília. Esta comunidade trabalha com recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídicos concentrados, terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Amigos da Dor, encontra-se no norte de Minas, extremo sul da Bahia, realiza socorro a recém-desencarnados através de missas. Os espíritos servidores dessa colônia prestam atendimentos em igrejas, santas casas de misericórdia, e é uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Vocês vejam, são muitas colônias espirituais que são os trabalhadores do Cristo em diversas searas. Né? Colônia Redenção se situa no leste da Bahia em formato mais ou menos triangular, sendo uma grande referência no mundo espiritual. Essa colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico por internet de seus socorristas na Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas. Ou seja, não existe aleatoriedade, tá tudo é trabalho no mundo espiritual, entendeu? Tem um aqui que eu falei do censo, né? Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Raio do Amanhecer, ó, Grande Parque Infantil, é um mundo espiritual de crianças. Essa colônia aqui é especializada em crianças, né? Essas colônias que estão são colônias espirituais. Sim, sim. Não é colônia de férias, não. Não vou falar agora, não. A gente pode ir durante o sono, né? Cadê? Eu estou procurando aqui onde é. Aqui, Nova Esperança, localizada bem próximo do Palmelo, Goiás. Esta colônia tem como função a catalogação de todos os espíritos que entram, saem e permanecem no planeta, que hoje em dia é de aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Tá vendo? Então, tudo tem uma função, né? Aqui por cima da gente aqui, cadê ela? É o Sol Nascente? Não, Cadê que está por aqui? A Alvorada Nova é uma das mais antigas, né? Que está lá em Santos, né? Essa é conhecida, dizem que é onde vive Sheila, que vive conosco aqui, às vezes trabalha com a gente aqui. Não estou achando, não. Aqui tem aqui. Aqui tem aqui, é uma dessas que está aqui por cima da gente aqui. Que fica aqui. Cadê ela?
Não coloquei, não, acho. Raio do amanhecer. Quero ver essa aqui, ó, Morada do Sol. Fica por aqui, por cima de Pernambuco, pega tudo aqui, tá vendo? Mas é isso, gente. Isso aqui são apenas algumas informações que a gente não tem que muita preocupação com isso. Um dia desse eu fui perguntar a um espírito que estava levando. Ele disse: olha, nós precisamos que os espíritos, vocês se dediquem nas próximas sessões. A gente vai trazer muitos grupos de drogados, de espíritos drogados para serem assistidos. E a gente precisa do concurso dos médiuns, porque a gente vai precisar dos fluidos para poder tratá-los e a gente preparou 30 leitos em algumas colônias espirituais para recebê-los. Aí eu fui perguntar onde é, que colônia é. É só quando você desencarnar, você vai ver. Então, não precisa... Porque tem coisas que não precisa revelar. A gente está estudando pelas obras de André Luiz aquilo que pode nos ser revelado, né? Essas informações que eu coloquei aqui é a título de exemplo e de ilustração, que são informações que estão disponíveis na internet, que, por certo, foram relatadas por alguns médios, em algumas obras, mas tudo bem, é ou não é, um detalhe a mais, um detalhe a menos. O importante é que há muitas moradas na casa do Pai. O importante é que a gente tenha essa consciência de que essas muitas moradas na casa do Pai são os diversos mundos habitados no universo, são os diferentes graus de evolução que nós estamos no nosso orbe e os diferentes graus de morada da nossa consciência. Porque às vezes a gente está no céu, mas às vezes a gente está no inferno, quando está com o dia mais atribulado, mais atormentado. Né, gente? Então, espero... São moradas intermediárias, né? Moradas intermediárias. São hospitais, são zonas de tratamento. Por exemplo, a mãe de André Luiz, ela não estava em nosso lar. Ela estava numa colônia, numa outra esfera, mais avançada do que ele. No livro, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano, no capítulo 3, tem uma passagem no Visitante Ilustre. O Visitante Ilustre é Asclépios, que veio visitar o planeta, a colônia nosso lar. Então, como Asclépios estava numa região daquelas, das esferas, numa colônia mais elevada, a densidade espiritual do perispírito de Asclépios era mais sutil do que a densidade espiritual dos espíritos que estavam no nosso lar, na crosta, ali que se prolonga por ali. Então, foi preciso um equipamento especial para que Asclépios viessem e se materializassem. Foi uma das poucas vezes que a gente vê André Luiz e os colegas dele da mesma equipe materializando, através do pensamento, a pintura de um quadro para ser doada a Asclépios e ajudá-lo a materializar-se. Tanto é que ele não se materializa por completo. Ele materializa-se da cintura para cima, porque é um espírito de uma matéria menos densa. Ele é mais sutil, né? Então, ele precisou materializar o perispírito dele. Por exemplo, quando o espírito precisa se materializar entre nós, ele precisa da energia do médium encarnado na crosta para se materializar. A mesma coisa nos fenômenos dos diferentes graus de evolução dessas colônias, né? E aqueles que a gente vê como ela, porque eu não vejo, só vi um correndo para casar a menina, bem maltrapido. É isso, vamos encerrando por aqui que a gente continua batendo esse papo aí.